Paz e graça para você ligado aí no nosso blog. Obrigado pela sua audiência. Conto com as suas orações e com o seu like, né, o seu joinha. Divulgue o nosso trabalho, mas ore pela gente. Hoje eu começo uma série que eu prometi há muito tempo, muita gente está me cobrando, sobre os 5 pontos do calvinismo e também do arminianismo, que o pastor Jimmy Swaggart uma vez chamou de as 5 maiores mentiras do inferno. Não vou falar do sermão dele, você depois, se quiser, pesquise. O que eu quero é explicar para os leigos, não para os teólogos, o que é que são esses 5 famosos e famigerados pontos do calvinismo, fazendo contraponto com quem discorda dos soberanistas, né? Pois bem, o primeiro ponto do calvinismo é o único que todos os grupos aceitam. Chama-se depravação total. Ao contrário do que muita gente pensa, e eu mesmo pensava antes de estudar, o ser humano natural nunca, jamais, em hipótese alguma, irá se interessar por Deus, pelo Evangelho, querer fazer o bem. Nós temos essa impressão, mas é uma impressão falsa. A natureza humana, por causa do pecado, ela sempre irá se inclinar para o erro e para o pecado. Ela não vai escolher Deus naturalmente. Há os que pensam assim, mas infelizmente esse pensamento está errado, a gente chama de heresia. É o famoso semi-pelagianismo, a ideia de que reside no ser humano uma fagulhazinha lá da imagem de Deus e que essa fagulhazinha faz com que ele naturalmente possa querer Deus, se interessar por Deus, se interessar pelo Evangelho. Aí você vai dizer assim, tá, mas se fosse assim, nós todos estaríamos destruídos, teríamos nos matado, somos todos monstros. Por que isso não aconteceu? Por causa de uma coisa chamada graça comum. Deus dispensou a sua graça sobre o ser humano decaído. Essa graça está representada lá em Gênesis, no capítulo número 3, quando o homem peca. Deus cobre o homem com as vestes feitas com a pele de um animal que foi sacrificado para que o sangue desse animal pudesse representar o sangue de Cristo, né? E nesse momento Deus faz a promessa de que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, fazendo referência também a Jesus. Deus é que providencia a cobertura para o homem. É a ideia da graça de Deus atuando quando o homem não merece nada, para impedir que ele se destrua, para que ele morra de frio, por exemplo, né? No caso das peles lá de Gênesis. Pois muito bem, a graça de Deus atua sobre todos os homens, todos os homens. Para os arminianos, que não são os calvinistas, essa graça chamada de preveniente, John Wesley deu esse nome, que faz com que o homem queira se interessar pelo Evangelho. Para os calvinistas, que em outro capítulo a gente vai estudar isso, a graça vai atuar só sobre os eleitos de Deus. Mas é somente por meio da graça que nós humanos nos voltamos para Deus e temos capacidade de crer. No capítulo número 2 da carta de Paulo aos Efésios, ele começa dizendo que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a ideia da depravação total. Morto só fede, só apodrece, não faz nada, não tem desejo, não tem nada de bom, não é? Aí a graça de Deus atua sobre nós, né, mortos em nossos delitos e pecados, e nos revivifica, nos ressuscita em Cristo Jesus, gerando fé. Tanto é que Paulo termina esse texto dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é resultado sempre da graça de Deus aliada à fé. E o que interessa para nós entender? Que o ser humano naturalmente vai sempre se inclinar para o erro, vai sempre ficar inimigo de Deus, inimigo das coisas do Evangelho, preferir aquilo que não presta em vez daquilo que é santo e verdadeiro.
Quando nós nos interessamos pelo Evangelho é porque a graça de Deus está atuando em nós. Resultado da oração, resultado da pregação, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E aí desperta em nós a capacidade de crermos no Senhor, confiarmos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí nascemos de novo. Ah, a nossa natureza morre? Infelizmente não. Mas agora recebemos a capacidade do Espírito Santo para buscar as coisas de Deus, mortificar a nossa carne e buscar a santificação, né? Quem não é de Jesus não tem dilema nenhum, vive muito bem no pecado e gosta. Quem é de Jesus tem esse dilema, sente a inclinação da carne para o mal, né? Romanos 7, mas luta contra ela por meio do Espírito que habita nele. A gente vai continuar falando desses assuntos, que Deus abençoe, entendeu? Depravação total, todos nós, sem exceção, somos dependentes da graça do Senhor. E graças a Deus, ela foi dispensada de modo abundante em Cristo Jesus. Fique na paz, que Deus o abençoe.